olá, que Deus Pai Todo-Poderoso leve paz e graça a cada um de nós, que o Espírito Santo de Deus continue trazendo paz, amor e entendimento da palavra, amém? Amém. Vamos falar do Evangelho com o Rui Espiritismo. Enquanto passado nós falamos sobre Saul, Davi e Salomão, escolhidos por Deus, falaram com Deus, tiveram pedidos atendidos por Deus e mesmo assim se desviaram. Cada um na sua história, mas o único que conseguiu se salvar ali foi Davi. Salomão e Saul, o primeiro e o rei mais inteligente, se desviaram até o final das suas vidas. Hoje nós vamos falar sobre mesmas pessoas, falaram com Deus, só que esses se mantiveram na promessa do Senhor. Vamos falar hoje sobre José, Esther e Daniel. 3 personagens da Bíblia que falaram com Deus, escutaram Deus, tiveram profetas, tiveram suas histórias e se mantiveram fiéis ao propósito até o final das suas vidas. Esther e Daniel são 2 histórias maravilhosas. Esther, a rainha que salva o seu povo, e Daniel, aquele que é no refúgio, está em outro lugar, mesmo assim ele leva a honra e glória a Deus Pai Todo-Poderoso, mesmo estando cativo em outro povo. Mas José é uma história interessante. E aqui eu quero falar para você sobre José, que José você pode analisar, que todo mundo tem um pouquinho de José. É óbvio que você já teve um sonho, um desejo, algo inspirado por Deus. José teve algo inspirado por Deus. Logo na sua infância, quando ele recebe o sonho e entrega para o pai dele, os irmãos ficam sabendo e aí nasce a inveja. Que a gente seja um pouco mais inteligente do que José. José era um menino, confiou no pai, ainda era na sua meninice, não tinha a maturidade para entender. Inclusive esse era o propósito de vida dele, ele precisava passar por todas as etapas para no final da sua vida estar pronto para ser o governante do Egito, salvar os seus pais, salvar o seu povo e ajudar a passar por aquele momento de seca, aquele momento de falta. Mas que a gente comece a guardar os nossos sonhos, que a gente comece a guardar os nossos momentos com Deus, que a gente comece a guardar aquilo que Deus entrega para o nosso coração. Pode ser um sonho, pode ser um desejo, pode ser um propósito, que a gente aprenda a não falar para os outros, para que a gente não tenha desgaste desnecessário. José, óbvio, ele era um menino, falou para o pai, confiava no pai, confiava nos irmãos, fazia parte do processo dele, mas a gente pode aprender, adulto, a gente já pode aprender que a gente não precisa falar tudo para todos. E sim, você está se perguntando agora, mas Rui, eu vou falar isso, eu prefiro usar o ensinamento de Jesus Cristo e orar com Deus no meu quarto em secreto e falar para as pessoas somente quando for estritamente necessário. Economiza tempo, economiza inveja, economiza batalhas, ou seja, aquilo que o mundo não sabe, o mundo não atrapalha. Hashtag fica a dica, e é uma dica interessante para a gente começar a viver sobre isso. A maior parte das pessoas não vão ficar felizes com os teus sonhos, assim como os irmãos de José não ficaram. Então por que nós vamos criar problemas para a nossa vida se a gente pode economizar? Já temos tantos maus, já temos tantos males, afinal o mundo jaz no maligno. Então que a gente comece a aprender que tudo acontece na nossa vida com permissão de Deus. José não seria o grande governante do Egito se ele não tivesse passado por todos os propósitos. José foi do poço, escravo, cadeia, mas ele estava sempre servindo ao Senhor. Quando aconteceu a falsa acusação, porque ele não quis se corromper, ele não quis ser corrompido pela esposa de Potifar, mesmo assim ele chegou na cadeia. E olha que coisa interessante, quando você tem um chamado como tem o chamado de José. Isso é um ponto bem interessante para a gente colocar aqui agora. José, onde ele passava, ele pegava um lugar de liderança.
Nem todos são chamados para liderança, mas cada um de nós temos uma função, cada um de nós temos um dom específico que Deus nos dá desde o início da nossa vida. E quando você descobre o seu dom, você consegue viver com mais tranquilidade. Aonde José ia, José se transformava num líder. Mesmo na própria cadeia, ele era uma pessoa respeitada, ele era uma pessoa de liderança. Tanto que quando o copeiro e o mordomo foram para a cadeia, é José que foi consultado. Eu digo para você que investir um tempo em conhecer as suas qualidades, em conhecer os seus dons, vai te trazer mais tranquilidade na vida. Tranquilidade, é uma vida mais prazerosa, é uma vida mais madura quando você reconhece o seu dom, e reconhecendo o seu dom, você consegue compreender o fardo que vem com ele. Porque você imagina o seguinte: José tem o dom de liderança, ele está na cadeia, chateado, porque ele está na cadeia de maneira injusta, e vem o mordomo e o gerente, o mordomo e o cozinheiro falar com José. Se José está de mau humor, se José não sabe que isso faz parte da vida dele, de aconselhar, de ser o líder, ele vai dizer: sai daqui, some. Não, ele recebe, ele fala, ele conversa, ele interpreta os sonhos que vai tirar ele da cadeia depois e vai dar o posto de gerente para ele. Ou seja, José está agindo dentro do mundo conforme os dons que Deus deu para ele. A gente pode fazer o mesmo paralelo com Esther. Esther foi colocada junto com o rei, e quando ela começa na sua história lá no palácio, ela não sabe para que ela está lá, mas ela descobre que seu povo vai ser aniquilado. E aqui é o ponto importante: tanto José, quanto Esther, quanto Daniel, eles seguem os caminhos que tem no mundo. Eles não desrespeitam as autoridades, eles não desrespeitam as leis. E isso hoje em dia no mundo evangélico é até um ponto de discussão, até um ponto que acaba acontecendo agressões, às vezes até físicas, porque alguns evangélicos e alguns líderes evangélicos acreditam que podem, em determinadas áreas, romper a lei, acreditam que as leis divinas elas vão anular as leis terrenas. As leis divinas e as leis terrenas, elas não se chocam, a lei divina está acima e a lei terrena está abaixo, e elas se complementam. E isso é importante de conversar com os nossos irmãos em Cristo, para que eles entendam que a lei terrena também precisa ser seguida. A autoridade terrena também precisa ser respeitada. E o desrespeito à lei terrena, o desrespeito à lei divina, ela não é permitida pela lei de Deus. A menos que, como no caso de Daniel, quando olham para ele e dizem: olha, o negócio é o seguinte, você não pode adorar o teu Deus. Ele diz: bom, isso não é negociável, eu adoro o meu Deus todos os dias e diariamente. Não, mas se você fizer isso, faz o que você quiser. Nós não vamos desrespeitar a Deus por causa de uma lei divina, de uma lei terrena. Agora, tirando casos excepcionais assim, é intrigante de vermos pessoas rompendo as leis divinas para proteger decisões humanas, xingar os irmãos, acusar os irmãos, agredir física e verbalmente, usar palavras de baixo calão, perder completamente a linha. E isto não é permitido. Não importa se você está falando no jogo de futebol ou na política, se você está falando na Copa do Mundo ou no jogo de vôlei, não importa, você não tem autorização divina para você ser uma outra pessoa por causa da política. Esther era a esposa do rei, e mesmo assim ela seguiu todos os protocolos para conseguir ter acesso ao rei e conseguir salvar o seu povo.
Isso tudo foi feito com jejum e oração, que permitiu, na hora correta, a Esther agir e salvar o seu povo. Você consegue compreender que esse entendimento ele é extremamente importante para que os nossos irmãos tenham paz? Porque a gente não pode ficar trabalhando com as leis da terra e desrespeitando as leis divinas. José, Esther, Davi, todos eles seguiram os protocolos da terra, mas colocaram Deus acima de tudo e através de oração, através de jejum, através dos princípios bíblicos, alcançaram o que era necessário. Então nós precisamos agir no mundo com a obediência aos princípios de Deus. Você entende, por exemplo, que José passou por todos esses sofrimentos, mas quando ele foi coroado gerente, quando ele começou a governar no Egito pelo faraó, teve a seca, teve a fome, e o seu pai e os seus irmãos vieram até ele, e ele poderia ter magoado, ele poderia estar chateado, ele poderia estar rancoroso e ter se vingado dos seus irmãos e até mesmo do seu pai, afinal o seu pai não foi o buscar, o procurar. Pelo contrário, José nutriu durante todos os períodos que ele teve em provação, e eu prefiro trocar a palavra provação por ensino, ou seja, durante todo o período de ensino, José aprendeu os princípios de Deus. E quando ele encontra os irmãos, ele executa 2 princípios divinos: o perdão para os irmãos, para o pai, e a honra ao pai. Então, quando José encontra a família e ele está em poder de usar, ou então está em poder de se vingar, ele utiliza o seu cargo, ele utiliza a sua posição para fazer o benefício, aquele previsto no Evangelho. Perdoa os irmãos e honra o pai. Essa é a grande diferença para, por exemplo, contra Salomão. Salomão escutou da palavra do Senhor, da boca dele: olha, não vai lá ficar com aquelas mulheres, as mulheres estrangeiras no final da vida vão te desviar do propósito e você vai adorar outros deuses, e isso vai ter problema para você. Só que quando Deus está falando com Salomão, Salomão olha para Deus e diz: mas tu falou para o meu pai que nunca iria tirar o governo de mim. E Deus diz: olha, por amor ao teu pai, eu vou te deixar ficar com os reinos enquanto tu for vivo, mas o teu filho vai ficar só com um reino, os outros 11 eu tiro dele, porque tu desobedeceste a minha palavra. Então a gente precisa compreender que, por mais que a gente tenha uma bênção que vem, uma graça que vem dos nossos pais, a nossa obediência é a garantia de que essa graça vai continuar, vai permanecer para nós e para as nossas gerações. Esther é uma mulher que está lá no palácio, não tem acesso ao rei, mas Deus vai mover as peças para que Esther tenha acesso. Deus vai mover as peças para que tudo se encaixe, e as pessoas que estavam tramando contra os filhos de Deus acabam sendo enforcadas na própria forca que ele fez para pegar os filhos de Deus. É essa confiança que a gente precisa começar a viver. É essa palavra que a gente precisa começar a entender. É sobre esses assuntos que nós, filhos de Deus, precisamos testificar e testemunhar para os nossos irmãos, porque as coisas terrenas nós não vamos resolver com desobediência, com xingamento, com murmúrio, ou então com ameaças ou coação. As coisas terrenas vão se resolver, claro, com ação, com caminhada, com fatos, com a manifestação da nossa vontade, mas tudo isso precisa ser feito sempre dentro da lei divina. A gente não pode jamais ter uma atitude, e essa atitude seja contrária às leis de Deus, que essa atitude seja contrária aos ordenamentos, aos princípios divinos, porque a gente vai dizer: ah não, veja,
Eu estou fazendo isso, mas é em nome de Deus. Deus não aceita em nome dele murmúrio, Deus não aceita em nome dele agressão, Deus não aceita em nome dele xingamento, Deus não aceita em nome dele a desobediência às leis e à autoridade. O tempo de guerra, onde Deus mandava o povo dele levantar e fazer uma batalha contra os amalequitas, já acabou. Nós vivemos no tempo da paz, nós vivemos do novo evangelho. Quando a adúltera é colocada aos pés de Jesus Cristo, ele diz, não, quem não tiver pecado, taca a pedra. Se não, deixa assim. Ele diz, não julga para não ser julgado. Ele diz, quem julga é Deus, é que é a justiça. Nós amamos e perdoamos. Pedro pergunta, quantas vezes? 7 vezes 70, ou seja, para sempre. A gente precisa começar a compreender que os filhos de Deus estão aqui na terra e são protegidos por Deus Pai Todo-Poderoso, mas para nós vivermos essa proteção, para nós vivermos essa vida que Ele nos ensina, nós precisamos estar revestidos da palavra. Porque a palavra de Deus é que vai se cumprir na nossa vida. A palavra de Deus é que vai nos levar para o nosso caminho. A palavra de Deus é que nos garante a nossa caminhada. Então, se você imagina que você vai desobedecer às leis da terra, você vai desobedecer às leis divinas e você está agradando a Deus, muito longe disso. A gente precisa lembrar que José sofreu diversas injustiças, mas Deus estava com ele em todo momento e ele no final foi vencedor. Você tem que lembrar que Daniel sofreu diversas injustiças, inclusive foi colocado dentro de um forno, mas Deus estava com ele e assim sendo, a proteção estava com ele. Você tem que entender que Esther foi injustiçada, mas ela reverteu a situação através de jejum e oração. Daniel revertia tudo através de jejum, oração e adoração. José na mesma coisa, através da obediência à palavra do Senhor. Você ficar imaginando que você vai ser como Salomão ou como Saul, querendo interpretar as leis de Deus para fazer se adequar à tua vontade, o final é trágico. Saul morreu pelo próprio fio da espada. Salomão morreu afastado do Senhor. Davi teve uma vida complexa e complicada, onde a espada da morte se assentou e os próprios filhos desonraram o rei Davi pela desonra, pela desobediência que o próprio rei fez. Você tem que começar a compreender que caminhar na palavra do Senhor, é óbvio que o mundo vai nos olhar e vai dizer, é um bobo, é um babaca, é um idiota. Mas idiota, não que a gente possa usar essa palavra, seria uma pessoa que conhece a palavra do Senhor e ao invés de obedecê-la, prefere ficar contorcionando, prefere ficar fazendo recortes para se justificar e para trazer para si uma vontade que não condiz com a realidade. Deus não nos autoriza a sermos desobedientes da palavra. Deus não nos autoriza a sermos pessoas ruins, amarguradas. Deus não nos autoriza a cobrar e a julgar. Deus nos autoriza a ensinar, a amar, a perdoar, a servir. É sobre essas coisas que nós temos que debruçar a nossa vida. É sobre o caminho, a verdade e a vida que é Jesus. É sobre essa nova pessoa que nós precisamos ser. Eu espero que tenha ficado claro a ideia onde você pode se comportar como Salomão, como Davi, como Saul, pessoas que desobedeceram e que acabaram desonrando a Deus Pai Todo-Poderoso e pagaram um alto preço por isso. Saul morre pelo próprio fio da espada, Salomão morre afastado do Senhor e Davi tem uma casa destruída, onde tem problema de filho com filha, tem briga, o próprio filho retira ele do reinado. Salomão se afasta do Senhor, ou então você pode ter uma vida de obediência. Quantas vezes será que José não pensou e olhou e disse, meu Deus, mas e se eu fizesse uma curva, ao invés de caminhar um caminho reto, no final eu ia pagar um preço muito caro, assim como pagou Saul, Salomão, Davi. José, Esther e Daniel seguiram o caminho, a verdade e a vida do Velho Testamento. Seguiram o caminho que é Deus. Oração, jejum, obediência.
Que a partir de hoje nós sejamos mais obedientes. Que a partir de hoje nosso coração esteja imbuído mais na obediência e em seguir ao caminho. Que a nossa vida seja mais inspirada pelos obedientes, não pelos desobedientes. Que Deus Pai Todo-Poderoso leve paz e graça a cada um de nós. Que o Espírito Santo de Deus continue nos dando paz, amor e entendimento da palavra. Sendo da vontade de Deus, eu volto em breve.